A questão número 5 da FUVEST de 2025, a prova discursiva de Química, ela fala sobre uma pilha que é baseada em emissão de radiações. Então vamos ver o que diz essa questão. A geração de eletricidade limpa e barata e constante é algo essencial para o desenvolvimento sustentável. Dispositivos eletrônicos portáteis funcionam, em geral, com baterias químicas, que precisam ser constantemente recarregadas e têm vida útil limitada. Uma alternativa promissora para a substituição de baterias químicas em dispositivos portáteis vem surgindo com o desenvolvimento de baterias nucleares, conforme mostrado na figura 1 deste exercício, que é a ilustração dessa bateria. Constituídas por um emissor de radiação beta, como o níquel 63, e um semicondutor. A energia da radiação beta excita os elétrons do semicondutor, criando lacunas, onde antes havia elétrons. Esses pares de lacunas elétrons geram uma diferença de potencial que pode ser aproveitada na forma de eletricidade. Então, aqui na figura 2, tem quais são, né, as placas que conseguem, né, os materiais que conseguem deter a passagem das partículas radioativas, como a alfa, beta, gama e nêutrons. A energia da radiação beta excita esses elétrons. Então, o que ele está perguntando na letra A? Sabendo que a capacidade de blindar a radiação de um material está relacionada à sua densidade, como mostrado na figura 2, e que o revestimento da bateria é feito de aço, cuja densidade é de 7.500 kg por metro cúbico. Explique, então vamos lá, o comando aqui, pede para explicar. Então, quando pedir para explicar, é um texto em prosa. Se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. Bom, então, de acordo com a figura 2, a emissão beta, ela vai ser detida por materiais como o alumínio, cuja densidade é de 2.700 kg por quilo, certo? Mas a radiação gama, ela vai ser detida só por materiais com densidade igual ou maior a 11.340 kg por quilo. Essa bateria, ela é beta-emissora. Mas, geralmente, quando o material é beta-emissor, logo em seguida ele emite a gama. Então, se for pensar na radiação gama, o aço que tem densidade de 7.500, ele consegue sim deter a radiação beta. Por quê? O alumínio tem 2.700, então qualquer densidade igual ou superior a 2.700 vai conseguir, né, deter a passagem da beta. Mas eu não consigo garantir que não terá a radiação gama, que é emitida após a emissão de uma alfa e uma beta. Então, a proposta aqui de resposta seria falar dessas duas situações, porque aí você garante, né, o conhecimento da emissão gama após a emissão beta. Então, na letra A, eu coloquei essa resposta. O uso da bateria com revestimento de aço inoxidável, cuja densidade é de 7.500 kg por metro cúbico. Então, eu citei aqui qual que é a densidade do aço, né, que é maior que do alumínio, porém menor que a do chumbo. Expõe o usuário ao risco radiológico, pois é capaz de barrar a passagem apenas da partícula beta, que pode ser detida por placas de densidade igual ou superior a 2.700 kg por metro cúbico. Aí eu coloco que a radiação gama só é detida por placas cuja densidade seja igual ou maior a 11.340 kg por metro cúbico. Aqui eu tomei esse cuidado, mas no padrão de respostas liberado pela FUVEST, disse que não era exposto a risco radiológico, porque o aço ele consegue deter partículas beta. Mas eu coloquei aqui a gama porque a gente tem esse conhecimento. Mas caso você tenha colocado que não oferece risco radiológico porque é capaz de deter a radiação beta, você também acertou essa questão. Mas colocar que não detém a gama não está incorreto, pelo contrário, está muito correto e a própria figura afirma isso pra gente. Então, aqui a letra A. Na letra B, o que está pedindo aqui? Comando é desenhe
Não tem que explicar nada, é só desenhar. Na folha de resposta, a evolução ao longo do tempo do número de átomos de níquel e de cobre presentes em uma bateria nuclear. De níquel 63, sabendo que o cobre 63 é um isótopo estável. Então, se emite aqui, né, a radiação beta, a gente forma um isóbaro, porque observe bem, aqui o níquel é 63, aqui o cobre é 63. Então, a massa da bateria, ela continua a mesma, porque formam isóbaros. Só que à medida, né, que o níquel ele emite a partícula beta e se transforma no cobre 63, a sua quantidade vai diminuindo exponencialmente, tá? E a quantidade do cobre também aumenta exponencialmente, porque a variação da quantidade de um material radioativo, ele tem uma queda exponencial, por isso que eu não posso colocar uma reta, e sim aqui uma hipérbole, porque a queda ela é exponencial. E na letra C, diz o seguinte: assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel sejam consumidas. Qual, então aqui está perguntando para a gente colocar, né, um valor, qual a vida útil da bateria em anos, sabendo que o tempo de meia-vida é de 100 anos. A massa da bateria aumenta, diminui ou se mantém constante ao longo do tempo de uso. Bom, então vamos lá. Aqui, para a gente saber qual que é o tempo de meia-vida, a gente tem que saber, tempo de meia-vida não, o tempo decorrido, né, que ela vai durar, a gente tem que saber quantas meias-vidas se passaram. Então, a gente pode usar o seguinte: o percentual que eu tenho de atividade final vai ser igual ao percentual inicial sobre 2 elevado a x, sendo x o número de meias-vidas. Como ele quer, né, que haja um consumo, né, de 75%, a porcentagem final vai ser de 25%, porque no início era 100, consumiu 75%, então a gente tem aqui 25%. Vai ser igual, né, a 100%, que é o inicial, sobre 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Então, nós temos 2 tempos de meia-vida. O tempo decorrido vai ser igual ao número de meia-vidas x vezes p, que é o tempo de meia-vida. Então, se passaram 2 meias-vidas e cada meia-vida 100 anos, então o tempo aqui vai ser de 200 anos. E, além disso, pergunta qual que vai ser, portanto, se essa massa aqui da bateria aumenta, diminui ou se mantém constante ao longo do tempo. Então, ela se mantém constante, porque nós temos a formação de isóbaros na emissão beta, que é uma emissão em que a massa do elétron ela é desprezível. Então, se a partícula beta é um elétron, fala que a massa é desprezível, a bateria se mantém com a massa constante. Então, a massa da bateria se mantém constante, ok?